A espera finalmente chegou ao fim e o torcedor vascaíno já acordou nesta quarta-feira com o coração acelerado. É dia de Vasco, é dia de Copa do Brasil, é o momento de deixar o Campeonato Brasileiro de lado por algumas horas e virar completamente a chave para um confronto decisivo contra o CSA. O clima é de ansiedade, é de expectativa, é de mobilização total. E o técnico Fernando Diniz pode enfim sorrir, um reforço importante está de volta. Felipe Coutinho foi relacionado para o duelo desta noite e deve pintar entre os titulares dependendo de sua condição física. A volta do camisa 10 mexe com tudo! Mexe com o torcedor, com o elenco e com a própria ideia de jogo que Diniz vem tentando implementar. Coutinho estava fora desde a partida contra o Botafogo em Brasília, logo após a pausa do Mundial de Clubes. Naquele confronto, o Vasco fazia um primeiro tempo promissor, parecia encaixado, mas bastou a saída do meia para que tudo desmoronasse. O time perdeu fôlego, perdeu organização e no fim das contas perdeu o jogo por 2-0. A ausência dele escancarou uma carência criativa no meio-campo vascaíno. Foram 4 jogos em sequência tentando encontrar alternativas. E só agora o time começa a demonstrar sinais de recuperação. Nuno Moreira foi deslocado para a função de armador, Davi passou a cair mais pelos lados. Ryan ganhou espaço e Pablo Vegetti continuou sendo o homem de referência no ataque. Só que tudo isso parecia uma solução improvisada. Com a volta de Coutinho, Diniz pode retomar o seu plano A. Só que essa volta traz junto uma dúvida enorme. Porque se por um lado o retorno do camisa 10 é fundamental, por outro lado, há um jogador que não deveria em hipótese alguma sair do time neste momento, David. O atacante simplesmente destruiu no último jogo contra o Internacional, foi o grande nome da partida, apesar do gol ter sido de Ryan. Aliás, foi o próprio David quem deu a assistência. Desde que voltou de lesão, tem números expressivos, 240 minutos em campo, uma assistência, 2 grandes chances criadas, 5. Passes decisivos, 5 finalizações, 4 dribles certos. Contra o Inter, ele foi destaque da plataforma de estatísticas SofaScore, mesmo jogando apenas 74 minutos. Então, como justificar tirar esse cara do time agora? A impressão que fica é que na cabeça do Diniz a saída vai ser exatamente essa. Davi dá lugar a Coutinho. E isso levanta ainda mais discussão porque Pablo Vegetti, o atual camisa 99, tem jogado muito abaixo. Contra o Internacional sua atuação foi no mínimo constrangedora. Perdeu chances claríssimas, matou contra-ataques promissores, tomou decisões equivocadas. E isso tudo vem se repetindo nos últimos jogos. É um jogador que se entrega briga, disputa, mas que tecnicamente tem deixado a desejar. Muitos torcedores já pedem a saída dele do time titular ou pelo menos um banco de reservas para respirar. Uma ideia que começa a ganhar força é ver Davi como falso 9 com Nuno Moreira pela esquerda, Ryan na direita e Coutinho centralizado. Mas até agora tudo indica que Diniz vai manter Vegetti como referência. Não é só o torcedor que tem levantado essa discussão. Até comentaristas renomados do meio esportivo, como o Rica Perrone, fizeram críticas duríssimas ao atacante argentino. Ele chegou a dizer que Vegetti é o jogador mais útil e ao mesmo tempo mais inútil que já viu. Um cara que briga pela bola, mas atrapalha o andamento do time que participa de lances decisivos, mas também protagoniza lances bizarros. Contra o Inter, teve um lance em que Ryan puxava um contra-ataque, em velocidade cruzou a bola perfeita para Vegetti e o argentino simplesmente deixou a bola bater na canela. Em outro momento, David entrega para ele no meio com Ryan passando sozinho pela direita. Era só rolar e deixar o garoto na cara do gol. Mas ele preferiu chutar do meio da rua sem qualquer perigo. Lances assim fazem a torcida perder a paciência. E para esquentar ainda mais a discussão, o Vasco chega para esse jogo contra o CSA pressionado pela necessidade de vitória. A Copa do Brasil representa uma chance real de título e também uma fonte importantíssima de receita. O adversário não vive boa fase. O CSA é apenas o 9º colocado da Série C, está longe do G4 e vem mostrando um futebol muito limitado. Tem 18,5 a menos que o 4º colocado Náutico, ou seja, é um time que na teoria o Vasco precisa vencer até com uma certa autoridade. O jogo será no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 7 da noite. É o primeiro confronto das oitavas de final.
A volta será em São Januário e o time carioca tem que aproveitar essa primeira perna para encaminhar a classificação. Ontem, o elenco cruz-maltino treinou pela manhã no CT Moacir Barbosa e embarcou à tarde para Maceió. A chegada na capital alagoana foi marcada por festa de torcedores no hotel. A recepção calorosa mostra que a torcida está junto, acreditando nesse momento. Na lista de relacionados, além do retorno de Coutinho, duas surpresas, o lateral Riquelme e o jovem Paulinho, cria da base que recentemente recebeu proposta do Atlético Mineiro. É Diniz mostrando que ainda acredita no potencial da base vascaína. Paulinho pode pintar como uma alternativa para o segundo tempo, dependendo do andamento da partida. Mas o grande foco, sem dúvida, é Coutinho. O treinador sabe da importância desse camisa 10 para seu estilo de jogo. Já declarou que durante a pausa do Mundial, Felipe Coutinho foi o jogador que mais se destacou nos treinos, que era o motor do time, e que a lesão acabou atrapalhando muito o andamento da equipe. Desde então, Diniz tem buscado alternativas. Com a volta do seu articulador principal, a expectativa é de um Vasco mais criativo, mais dinâmico e, principalmente, mais eficiente no último terço do campo. O setor ofensivo ainda é uma dor de cabeça constante. No jogo contra o Internacional, o banco tinha nomes como Alex Teixeira e Léo Jardim, opções que claramente não entregam mais o que se espera em jogos grandes, e não é só de retorno que vive o Vasco. Fora das quatro linhas, a diretoria também segue em busca de reforços. E nomes estão surgindo no radar. Um dos alvos é Darwin Machis, ponta venezuelano, que está livre no mercado após o fim do contrato com o Real Valladolid da Espanha. Jogador de seleção experiente, rápido, que atua tanto pela esquerda quanto pela direita. O Vasco chegou a formalizar uma proposta por ele no início da temporada, mas esbarrou no vínculo contratual que ele ainda tinha. Agora, com o caminho livre, a negociação pode ser retomada. Isso se a prioridade da diretoria, que neste momento é André Gomes, não se concretizar. O meia-atacante André Gomes, do Real Salt Lake dos Estados Unidos, tem números impressionantes: 16 gols, 8 assistências em 44 partidas, sendo 26 como titular. É um jogador que participa de uma jogada de gol a cada 99 minutos. Um perfil que o Vasco entende como ideal para o setor ofensivo. A proposta já foi feita em empréstimo até o meio do ano que vem com taxa de empréstimo e uma cláusula de compra obrigatória no valor de 5 milhões de euros, algo próximo de 21 milhões de reais. Tudo parcelado, claro. Agora a bola está com o clube norte-americano. Se a resposta for negativa, aí sim o nome de Machis volta com força total. Enquanto isso, outro setor que pode sofrer mudança é a defesa. João Vitor, que estava suspenso, volta a estar disponível e pode reassumir a vaga ao lado de Lucas Freitas. Só que isso implicaria em tirar Maurício Lemos do time, um movimento que muitos torcedores consideram injusto. Lemos foi ao lado de David, o melhor em campo contra o Internacional, seguro, bem posicionado, dominante nos duelos aéreos, uma das melhores atuações defensivas do Vasco na temporada. Mas Diniz parece ter João Vitor como um dos seus pilares. Resta saber se o treinador vai premiar o bom momento de Lemos ou manter a preferência pessoal. O fato é que essa quarta-feira é de tensão, é dia de decisão. E como sempre, o Vasco entra em campo com mais do que um time, entra com a história, com a torcida apaixonada, com a responsabilidade de representar milhões. Se Felipe Coutinho estiver em campo, se Davi mantiver o nível e se o time conseguir repetir a intensidade da última rodada, há boas chances de sair com um ótimo resultado de Maceió. Mas o futebol, a gente sabe, não vive de ser, vive de performance. E hoje o Vasco vai precisar jogar bola. Muito mais do que isso, vai precisar jogar como Vasco. A partida contra o CSA pode parecer à primeira vista uma obrigação tranquila. Um confronto contra uma equipe da terceira divisão que atravessa uma temporada irregular e vive uma crise técnica clara. Mas é justamente esse tipo de jogo que exige ainda mais atenção. O Vasco não pode se dar ao luxo de relaxar. Já vimos em outras edições da Copa do Brasil times de menor expressão surpreendendo gigantes. Ainda mais quando o jogo de ida é fora de casa, em um estádio como o Rei Pelé, que costuma empurrar o CSA com força quando o torcedor decide comparecer. E por mais que o momento do adversário seja ruim, não dá para achar que o jogo já está vencido antes da bola rolar. Fernando Diniz sabe disso. Ele vive essa realidade há muito tempo.
Sabe que jogos como esse definem a solidez de um elenco? Que a Copa do Brasil é traiçoeira não permite margem para erro. E uma atuação apática hoje pode complicar demais o confronto de volta. Por isso, a ideia é que o Vasco entre em campo com o que tem de melhor. E essa expressão, neste momento, passa diretamente por saber usar Felipe Coutinho da forma certa. Não adianta apenas colocá-lo em campo por nome ou histórico. É preciso entender como ele pode potencializar quem está ao seu redor. O Vasco ainda tem um time em formação. O encaixe ideal não foi encontrado, mas quando se tem alguém como o Coutinho, a dinâmica do jogo muda. Com ele em campo, os pontas ganham mais liberdade. Os volantes têm alguém com quem dialogar no terço final e o ataque se torna menos previsível. A presença do camisa 10 faz com que a defesa adversária tenha que recuar, respeitar mais o espaço. Entre as linhas, o que abre brechas para infiltrações. O Coutinho é um desses jogadores que transforma a forma de jogar de um time inteiro. Mesmo que não esteja 100% fisicamente, só o fato de estar ali obriga o adversário a mudar o plano. E isso no futebol é um luxo que poucos clubes conseguem bancar. Mas ao mesmo tempo em que a volta dele anima a possível saída do David, levanta preocupação, o torcedor vê em David hoje uma peça diferente, um jogador que assumiu o protagonismo silenciosamente, sem muito holofote, mas com muita entrega. A forma como ele tem encarado cada lance, como se cada jogada fosse a última da carreira, contagia. E isso não aparece só nas estatísticas, aparece na postura. Contra o Internacional, ele foi decisivo em todos os sentidos. Brigou, armou, passou, driblou e ainda teve fôlego para recompor defensivamente. Tirar um jogador nesse nível em um momento como esse pode custar caro. Talvez o caminho mais sensato fosse encontrar um espaço em campo para os dois. Felipe, Coutinho e Davi podem sim jogar juntos. O desafio é encaixar isso dentro do modelo de jogo do Diniz. E é aí que entra o nome de Pablo Vegetti, o argentino. Já viveu dias melhores com a camisa do Vasco? Já foi o homem-gol, o cara decisivo? Mas atualmente está devendo? Não apenas pelos gols perdidos, mas pela leitura de jogo equivocada, pela lentidão na tomada de decisão e por não conseguir se adaptar ao estilo de jogo mais associativo que o Diniz exige. E aqui não se trata de queimar o jogador. Trata-se de avaliar o que é melhor para o time neste momento. E com honestidade, hoje parece que ele precisa de um tempo no banco. Um tempo para se recuperar física e mentalmente, voltar com mais foco e entregar aquilo que já demonstrou ser capaz. Na parte defensiva, o dilema se repete. João Vitor, suspenso na última rodada do Brasileirão, volta a estar à disposição. É um jogador de confiança de Fernando Diniz, tem características importantes para a saída de bola boa, em posição física e já demonstrou segurança em jogos pesados? Mas a última atuação de Maurício Lemos contra o Internacional foi daquelas que pedem continuidade. O zagueiro esteve impecável, cortou tudo, venceu os duelos, comandou a linha com autoridade. Seria difícil justificar sua saída agora. Ainda mais em um jogo como o de hoje, onde a pressão da torcida adversária e a necessidade de não tomar gol fora de casa podem pesar. Ter um zagueiro em grande fase pode fazer toda a diferença. Mas é claro que Diniz tem suas convicções. E até aqui, ele vem sendo fiel ao que acredita. Isso tem seu lado positivo, mostra firmeza, mostra comando, mas também exige sensibilidade. Saber a hora de mudar, de dar espaço a quem está rendendo mais, de reconhecer que o jogo de hoje é diferente. É jogo para não errar. E errar neste momento pode custar mais do que a eliminação. Pode custar a confiança do grupo, a moral do elenco e até mesmo a tranquilidade para seguir o trabalho no Campeonato Brasileiro, que já se mostra uma montanha-russa emocional. E falando em Campeonato Brasileiro, a vitória do Grêmio contra o Fortaleza ontem foi um respiro. Evitou que o Vasco caísse para a zona do rebaixamento. Mas isso não pode ser motivo para relaxamento. A tabela continua apertada e o Vasco ainda tem 2 jogos a menos. Tem que fazer esses jogos virarem pontos. Um deles é contra o Juventude fora de casa. O outro é contra o Bahia em São Januário. São confrontos diretos, oportunidades preciosas para dar aquele salto na tabela e sair da zona perigosa com alguma folga. E é por isso que o jogo de hoje é ainda mais importante. Uma vitória na Copa do Brasil dá moral, dá embalo. E o Vasco precisa embalar. Precisa de uma sequência de bons resultados para consolidar essa fase de recuperação. Do outro lado, o CSA não tem muito a perder.
É um time que vem mal na Série C, mas sabe que a Copa do Brasil é uma vitrine, um palco para aparecer, para mostrar serviço, para dar alegria a um torcedor que anda sofrendo demais nos últimos anos. E por isso mesmo, com todas as dificuldades técnicas, vão vir com sangue nos olhos. Vão morder, vão pressionar, vão tentar jogar no erro do Vasco. E se o time carioca entrar achando que vai ganhar na base da camisa, pode se complicar. No campo, o Vasco precisa ser inteligente, controlar o ritmo do jogo, não cair na pilha, saber a hora de acelerar e a hora de cozinhar a partida. E aqui, novamente, a figura de Coutinho se torna central. É ele quem dita o compasso. É ele quem pode fazer o Vasco respirar, com a bola esfriar a pressão e encontrar os espaços. Mas ele precisa de apoio. Precisa de movimentação ao redor de gente se oferecendo para o passe de laterais, subindo com inteligência. O funcionamento coletivo será a chave para o sucesso. Nas laterais, a expectativa é que Lucas Piton retorne mesmo após a expulsão recente, já que na Copa do Brasil o cartão não interfere. Do outro lado, Puma Rodrigues deve seguir como titular. Uma dupla que, quando em bom dia, oferece profundidade e presença ofensiva, mas que também precisa estar atenta defensivamente, porque o CSA aposta muito nas transições rápidas pelos lados do campo. Qualquer vacilo ou qualquer buraco deixado nas costas pode virar contra-ataque perigoso. No meio, Zé Gabriel e Sforza devem formar a dupla de volantes com Sforza um pouco mais recuado, sendo responsável por dar o equilíbrio. Ele tem crescido de produção, vem demonstrando melhor entendimento tático e deve ser essencial para proteger a zaga e fazer a saída limpa. Já Zé Gabriel pode aparecer mais como elemento surpresa, pisando na área tentando o arremate de fora. O Vasco vai precisar desse tipo de agressividade controlada. Vai precisar de um meio-campo intenso que saiba marcar, mas também saiba jogar. No banco, as opções ainda são limitadas e é por isso que a diretoria corre contra o tempo no mercado. O nome do momento, como já falamos, é André Gomes, um atacante com perfil moderno que joga por dentro ou pelas pontas, que finaliza bem e participa muito da construção ofensiva. Se vier, será titular, não há dúvida. Mas até que essa negociação se concretize, é com o que o Vasco tem hoje que Diniz vai precisar se virar. Machis, o venezuelano, também segue como plano B, um jogador rodado experiente que agregaria profundidade ao elenco. Mas neste momento, tudo depende do desfecho com André Gomes. É uma aposta alta, um investimento considerável, mas que pode render retorno técnico imediato. O Vasco sabe que não pode errar nessa janela, já errou demais nos últimos anos. E agora, com a temporada entrando em sua fase decisiva, é hora de ser cirúrgico nas contratações. O jogo de hoje, então, é mais do que oitavas de final. É um termômetro, um ponto de virada. Pode ser o início de uma nova fase mais confiante, mais sólida. Mas para isso, o Vasco vai precisar ser o Vasco que a torcida espera. Um time grande, que não se intimida, que joga para vencer, independentemente do adversário ou do estádio. E com Coutinho de volta da vida em alta e a torcida fazendo sua parte mesmo à distância, o cenário está montado para uma grande atuação. Agora é com eles. O torcedor vai parar tudo às 7 da noite para ver esse jogo? Vai ligar a TV, o rádio, o celular, seja lá o que for, mas vai acompanhar. Porque hoje não é só um jogo, é mais um capítulo da reconstrução do Vasco. E esse capítulo precisa ser escrito com vitória, com raça, com futebol. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores de São Januário, um burburinho começa a ganhar força. Luca Orellano, o atacante argentino que deixou o Vasco recentemente, pode estar de volta ao clube. Ainda sem confirmação oficial, as informações vêm de fontes próximas ao jogador e de movimentações discretas dentro do próprio clube que indicam um possível retorno do atleta ao elenco cruzmaltino. O que antes parecia improvável, agora passa a ser discutido com mais intensidade, inclusive entre os torcedores nas redes sociais. Orellano, que chegou ao Vasco com status de promessa após boas atuações pelo Vélez Sarsfield, teve uma passagem conturbada em sua primeira etapa no clube. Entre lesões, dificuldades de adaptação e a pressão natural de vestir a camisa de um dos gigantes do futebol brasileiro,
o atacante argentino não conseguiu render tudo aquilo que se esperava. Ainda assim, havia quem apostasse no seu talento e acreditasse que, com tempo e sequência, ele poderia deslanchar. Nos últimos meses, Orellano foi emprestado e passou a tentar reencontrar seu melhor futebol longe do Rio de Janeiro. Entretanto, segundo rumores que circulam entre jornalistas e pessoas ligadas ao staff do jogador, o próprio atleta teria manifestado interesse em retornar ao Vasco. A vontade de recomeçar, agora com outra mentalidade e com maior maturidade, estaria pesando na decisão. Além disso, a relação amistosa com alguns jogadores do elenco atual e a identificação que começou a criar com o clube seriam fatores motivadores. Fontes não oficiais afirmam que houve conversas informais entre o representante de Orellano e membros da diretoria vascaína que teriam sinalizado positivamente para um possível retorno, desde que em condições favoráveis para ambas as partes. Ainda não se sabe se a negociação envolveria um novo empréstimo, a rescisão com o atual clube ou até mesmo uma reintegração direta ao elenco cruz-maltino. O que se comenta nos bastidores é que o Vasco, diante da necessidade de reforços e da dificuldade em contratar nomes de peso no mercado, estaria mais receptivo à ideia do que em meses anteriores. Outro elemento que sustenta essa especulação é o momento vivido pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Em meio a um desempenho instável e a carência de peças de reposição no setor ofensivo, a possível volta de Orellano pode ser vista como uma oportunidade de mercado. Ainda que seu desempenho anterior não tenha sido dos melhores, há quem enxergue no argentino uma peça que pode agregar, especialmente se estiver em boa forma física e com a confiança restaurada. Nas redes sociais, os torcedores se dividem. Parte da torcida lembra com frustração a primeira passagem apagada do jogador e questiona se vale a pena insistir em um nome que ainda não mostrou serviço. Por outro lado, há quem defenda que Orellano foi subutilizado, chegou em um momento de crise do clube e mereceria uma segunda chance, especialmente se estiver motivado a dar a volta por cima. Frases como "deixa o garoto voltar" e "Orellano ainda vai calar a boca de muita gente" circulam em grupos de torcedores. A imprensa argentina também não ficou alheia à movimentação. Pequenas notas em veículos locais já mencionam o interesse do Vasco em reaver o atacante, embora de forma cautelosa. Um jornalista próximo ao entorno do jogador chegou a afirmar em uma live recente que Orellano estaria aberto a todas as possibilidades, incluindo um retorno ao futebol brasileiro. A repercussão foi imediata e as especulações aumentaram nos dias seguintes. Curiosamente, Orellano fez recentemente algumas postagens enigmáticas em suas redes sociais. Em uma delas, o atacante publicou uma foto antiga com a camisa do Vasco e a legenda "Aprendizados", seguida por um emoji de relógio, o que foi interpretado por muitos como um sinal de que ele estaria cogitando um retorno. A publicação foi rapidamente apagada, mas não passou despercebida pelos olhos atentos dos torcedores. Internamente, a diretoria do Vasco mantém silêncio sobre o assunto, como de costume em tratativas sensíveis. O presidente, a comissão técnica e o departamento de futebol não se pronunciaram até o momento. Contudo, a ausência de uma negativa categórica também é vista por alguns como um indício de que há algo sendo discutido nos bastidores. Resta saber se o rumor vai se concretizar ou se será apenas mais uma especulação entre tantas que envolvem o mercado da bola. Mas o fato é que o nome de Luca Orellano voltou a circular com força entre os muros de São Januário, e como já se viu em outras ocasiões quando há fumaça pode haver fogo, a torcida aguarda entre cética e esperançosa por um possível desfecho que traga de volta um jogador que ainda pode escrever uma nova história com a camisa vascaína. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.